a técnica mais poderosa que existe e, ao mesmo tempo, a mais simples, do ponto de vista de você sai de uma sessão, ou sai de uma reunião, ou de um treinamento, não entendeu muito bem o que aconteceu ali, ou o que você ouviu, e aquilo começa a fazer mudança na sua vida, e quando você se dá conta, depois de uma semana, 2, 3, aquelas tuas questões, aqueles teus problemas foram resolvidos de jeitos que você nem imaginava. É um trabalho de aprendizagem entre cliente e hipnólogo, é um trabalho de intercâmbio de vulnerabilidade. Então é necessário que o teu cliente esteja aberto à mudança de processo, aberto emocionalmente, aberto instintivamente, aberto psiquicamente, precisa ter confiança. E também o hipnólogo, ele precisa ser um ser humano. Aqui não há distância. Embora o hipnólogo esteja no controle da situação, ele não comanda para onde a coisa vai. Ele só mantém as coisas dentro de um cerco positivo e ele também se torna alguém vulnerável em muitos momentos. E, é claro, uma expectativa de sucesso é importante, que a pessoa tenha confiança que aquele processo vai funcionar. O principal resultado aqui é fortalecer a autonomia do cliente. Na hipnose ericksoniana, você não cria dependentes. Então, seja um cliente terapêutico, você não vai criar alguém que fique dependendo de você. Você vai dar a esta pessoa as chaves para ela fazer as mudanças nela, aprender isso nela, e dali a um tempo, inclusive, se desvencilhar de você. Porque o que importa para você é dar autonomia. É fazer com que o teu cliente tenha novas buscas através do processo que ele está fazendo, seja um processo de crescimento, um processo terapêutico, um processo de coaching, o que quer que seja. O rapport, que é essa conexão entre as duas pessoas, ele tem que ser feito num nível muito profundo, num nível de inconsciente com inconsciente. Isso vai ser feito através de acompanhamento, de respeito, de respiração, de criação de campo e de não resistência. Técnicas de não entrar em choque com o modelo do teu cliente ou da tua plateia. É criado um container de aceitação. Então, é necessário, antes da criação de um processo de hipnose, que haja esse container de aceitação. As pessoas, clientes ou a plateia, elas estão num processo onde tudo que vem é permitido de uma certa maneira e há uma aceitação, não há julgamento da parte do hipnólogo. É um dos princípios do Erickson, que a humanidade é perfeitamente imperfeita, e isso tem muito a ver com o não julgamento, e que há sempre um motivo por detrás de todo o trabalho que se faz. Aqui entra um ponto interessante. Quanto mais forte você se torna como influenciador de pessoas, como hipnólogo ericksoniano, é quanto mais você tem a capacidade de entrar no mundo do seu cliente. Então, se o seu cliente vive a vida dele, uma determinada história, com determinadas palavras, acredita em coisas, se você conseguir entrar nessa história, você se torna muito mais poderoso como influenciador. Se você é um palestrante e vai entrar numa palestra onde você tem médicos num congresso, você entrar no mundo deles, você se torna mais forte. E dali você vai fazer uma palestra numa tribo indígena e você entra no mundo deles, na linguagem deles, na maneira de se expressar, você se torna um influenciador muito mais forte. Isso você vai aprender também. Modelos de referência, a linguagem dessas pessoas. E aí, é uma situação muito interessante. Pense como um sábio, mas se comunique com a linguagem do povo. Eu diria que na ericksoniana, se comunique com a linguagem e com o mundo do seu cliente. Se ele for o povo, se comunique como ele. Se ele for a elite intelectual, se comunique como ele. Existem alguns princípios de trabalho ericksonianos. Então, para a filosofia ericksoniana, toda pessoa é única e ela cria a própria metáfora da vida. Todos nós criamos uma história sobre o que é a nossa vida. A gente conta uma história para nós mesmos sobre o que a gente acredita, o que a gente é bom, quem gosta da gente, se a gente vai ter sucesso em tal coisa ou não, se isso vai ser uma coisa que a gente vai andar para frente, se esse vai ser uma barreira. A gente conta uma história para nós mesmos dentro de um contexto que nós estamos. É como se fosse uma metáfora.
e a gente cria essa metáfora e vive dentro dela. Então é preciso, para o hipnotizador, entrar dentro dessa metáfora e jogar com ela, só que a partir do momento que ele entra nela, ele se torna um guia. Então, na hora que eu vou numa tribo indígena, isso já aconteceu comigo, fazer uma palestra, e eu consigo entrar naquela metáfora da vida deles, a história que eles se contam, a cultura que eles têm, a maneira como eles veem a natureza, a maneira como eles interagem entre eles, eu me torno como se fosse um deles, reconhecido. E isso me dá um poder hipnótico muito maior e um poder de aceitação, de respeito muito maior. É importante que isso deve ser genuíno. Você tem que ter um interesse real no que está acontecendo com aquelas pessoas ou com aquele grupo, no intuito de se tornar um comunicador muito mais potente. Cada pessoa tem em seu mundo interno a capacidade de resolver o problema. Aqui está um ponto muito, 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 muito forte da filosofia do Erickson. O Erickson acreditava, e se você não tiver essa crença em você, você não consegue trabalhar com a hipnose ericksoniana. É melhor você, ou você incorpora essa crença, ou você arruma uma outra técnica. Porque essa técnica depende da crença de que cada pessoa tem no seu próprio mundo a resolução para o problema dela. Então, o hipnólogo, o terapeuta, o coach, o palestrante, não é ele que vai resolver o problema do outro. O hipnólogo ericksoniano não resolve. Ele não dá a solução de fora. Ele, através das técnicas, faz com que a pessoa, como se estivesse girando um mosaico, como se estivesse olhando um caleidoscópio de diversos pontos, o próprio cliente encontre, deixe emergir do mundo interno dele a solução para o problema dele. E a gente parte do pressuposto que toda pessoa tem no mundo interno dela a capacidade de resolver esse problema, seja recursos para uma mudança de carreira, recursos para uma separação, recursos para uma cura, ou mesmo recursos para se tornar mais autoconfiante, para fazer um novo negócio ou para entrar numa reunião. A solução está na pessoa. O hipnólogo, através de técnica, vai conseguir, de uma maneira muito rápida, por causa do estado de transe, fazer com que ela chegue nessa solução mais rápido, integre essa solução no corpo dela, no cérebro dela, no emocional dela. Mas a solução é dela, está nela. Esse é um princípio muito forte. O que a gente tem que fazer é colocar as pessoas em movimento. O Erickson dizia uma coisa interessante, que assim, talvez vocês queiram imaginar agora, todos vocês, um lago muito grande, daqueles bem tranquilos. Sabe aquele lago que quando você olha, é como se tivesse um espelho que reflete a parte de cima, como se nada se movimentasse, até um silêncio. E aí você chega na borda e se abaixa e pega uma pedrinha qualquer, bem pequenininha, e joga lá no meio do lago. E quando você percebe essa pedrinha caindo ali, e as ondas que vão se formando e indo para as laterais, e você percebe depois de um tempo razoável que todas as moléculas de água daquele lago se mexeram através de uma pequena pedra que você atirou. E o Erickson dizia que tudo o que você precisa para ajudar o seu cliente a conquistar o que ele quer é atirar uma pequena pedra, uma mudança de 1 grau, e não uma mudança enorme, vai fazer todo o trabalho que é necessário. Tudo que é preciso é criar uma mudança estratégica que seja positiva para as pessoas. O Stephen Adler, que é o grande mestre que dá essa formação aqui no Brasil, junto com, em parceria da ACT com a Iluminata, e que tem todas essas filosofias, todas essas técnicas aqui foram tiradas do livro dele, que eu vou mostrar para vocês, e que é uma pessoa que eu admiro muito, costuma falar muito dessa questão de tudo que é preciso é se criar uma pequena mudança estratégica, e as coisas vão acontecer. Dentro desse relacionamento hipnólogo-cliente ou hipnólogo-grupo, a cada momento ele é recriado de novo. Ele é retransformado, há um intercâmbio de relações e de emoções que vem para lá e para cá. Não tem como você entrar numa sessão ou num trabalho de hipnose ericksoniana com uma agenda pré-definida. Isso não existe, não é feito de uma maneira racional. Você vai sentir o cliente, você vai sentir o campo,
e aquilo vai emergir e vai se modificar o tempo todo. É algo vivo. Um novo relacionamento é criado a cada momento. E aí, como a gente falou, basta se atirar uma pequena pedra para movimentar um enorme lago. E trocar, como o Stephen fala muito, uma má ideia por uma boa ideia. É tudo o que você precisa fazer se você quer trabalhar o desenvolvimento de pessoas. Importante falar que a hipnose ericksoniana também tem um uso muito forte para si mesmo. Tá? Eu, por exemplo, eu faço auto-hipnose comigo todos os dias. Até antes de entrar nesse webinar, são 5 minutos, num estado de transe, que já para mim é uma coisa bem natural, na qual eu crio um recurso de dentro de mim, seja a fluidez com as minhas palavras, seja a busca de conhecimento, seja a autoconfiança, o que quer que seja. E isso torna uma coisa muito rápida, porque eu consigo acessar recursos de uma forma muito rápida. Eu tenho uma coluna na Cato Online, onde eu escrevo sobre sucesso, sobre carreira, sobre mudança pessoal, sobre escolhas, e eu ultimamente estou escrevendo os artigos saído de um estado de auto-hipnose. É interessante que se antes eu levava 1h30 para escrever um artigo pensando, hoje, saindo de um estado de auto-hipnose, ele acontece em 20, 25 minutos, sem muito controle do que está acontecendo, e sai já de uma vez, sem precisar de muita revisão, e muito mais bonito, tem tido muito mais impacto. É muito mais fácil para você viver, conquistar recursos, quando você consegue acessar o estado de transe bem. O Erickson dizia que todo problema tem solução e que toda fechadura tem sua chave. Isso é interessante porque na hipnose clássica sabe-se que apenas 20, 30% das pessoas são hipnotizáveis. O hipnólogo de palco ele faz testes para saber quem é hipnotizável ou não, inclusive para ele chamar aquela pessoa para o palco, porque uma grande parte não vai conseguir ser hipnotizada. Na hipnose ericksoniana, todas as pessoas são hipnotizáveis. Todas. Não existe uma que não seja. Basta ver quem nunca foi dirigindo de casa para o trabalho sem se dar conta do que estava acontecendo no meio do caminho. Isso é um estado de transe, é um estado hipnótico. Quem não assistiu uma televisão com tanta vontade que se esqueceu do que estava ao redor, esse é um estado hipnótico. Basta você encontrar a chave que abre aquela fechadura. Outra coisa muito interessante que o Erickson dizia é que não existe resistência. Quando eu comecei o trabalho de consultoria, faço trabalho com liderança em muitas empresas, eu ainda era bastante novo e sempre trabalhei com alta liderança e uma pessoa nova ia provavelmente encontrar muita resistência para trabalhar, às vezes, com pessoas que, principalmente empresas que não querem estar ali, e sempre me perguntavam como é que você consegue? As pessoas entram com uma resistência, confrontam, querem fazer coisas, depois de uma hora todo mundo já está bem encaixado. E aí eu já tinha toda a técnica ericksoniana que mostra o quanto a não confrontação e as técnicas de você dar um retorno ali, um retorno ali, fazem com que as pessoas acabem se engajando e se abrindo para as coisas que você tem a dizer. E há todo um intercâmbio de vulnerabilidade quando você faz um processo muito profundo. Então vamos lá para a segunda pergunta, pessoal. E a pergunta que vai aparecer aí para vocês, que o Pedro vai colocar, é em qual área profissional você pretende aplicar a hipnose ericksoniana? E talvez, se não seja profissional, se seja para o teu processo de crescimento, para o teu processo de cura, também coloca aí, por favor, concentração, o que quer que seja. Então vamos lá, Pedro, libera aí para o pessoal, por favor. Legal, pessoal. Mesmo jeito da primeira pergunta, super fácil. É só clicar na bolinha da opção desejada, que a gente já compila a resposta por aqui. É uma questão de uma única resposta, tá? Então você só pode escolher uma delas. Em qual área profissional você pretende aplicar a hipnose ericksoniana? As respostas podem ser: vou aplicar para o meu crescimento pessoal, ensino, treinamento e comunicação em geral, terapia, medicina, fisioterapia e áreas da saúde, vendas ou outros. Caso alguma pessoa resolva responder outros e se sentir à vontade para escrever na área de questions, use a área de questions para formar para a gente qual é essa área, se você quiser, ok? Em qual área profissional você pretende aplicar a hipnose ericksoniana? Vamos dar aí pelo menos mais uns 15 segundos para que todos possam responder. A gente está com 82% dos votos compilados, crescendo. Então a gente vai dar aí mais uns 10 segundos para todo mundo, ok?
Legal. Pessoal que chegou durante a palestra, se alguém tiver dúvida com relação à ferramenta, use a área de questions para conversar, tá? Aí a gente tira dúvidas tanto com relação ao tema quanto com relação à ferramenta também. Vamos ver quais foram as respostas. Nicolai, 36% das pessoas, que é a maioria, disseram que irão aplicar para o crescimento pessoal. E 21% disseram que é para ensino, treinamento e comunicação em geral. 34% das pessoas disseram terapia, medicina, fisioterapia e áreas da saúde. 7% disseram vendas, somente 2% disseram outros, com você. Ok. Obrigado, Pedro. Ok, pessoal, vamos em frente. Só para fazer um comentário, então, realmente, para o trabalho de crescimento pessoal, é uma técnica extremamente poderosa para você criar os estados emocionais que você quer, para você modificar suas próprias crenças, adquirir concentração, adquirir toda essa filosofia da não resistência, adquirir essa capacidade de se conectar com pessoas num nível muito profundo, a ponto de você chegar num lugar e você não saber porquê, mas as pessoas querem te ouvir, elas olham para você, elas ficam muito atentas na hora que você começa a falar. Então tem tudo isso a ver com o crescimento pessoal e também com o ensino, comunicação. Como a gente falou, você se torna um comunicador muito poderoso. Então você manda mensagens a níveis consciente e inconsciente, o que vai te tornar alguém com uma persuasão também muito mais poderosa. Claro que junto com isso vem toda uma responsabilidade aí, em torno até de um certo poder que se ganha com tanta persuasão. Agora é interessante aqui dentro da hipnose ericksoniana, isso vem acompanhado de uma filosofia de muito respeito, uma filosofia de cura, uma filosofia de crescimento. Ok? Vamos lá. Quais os resultados? Então, é tornar-se um comunicador muito mais eficiente. Então, é captar a atenção, é criar um campo invisível de relacionamento, é ter uma comunicação muito além do só verbal, é usar todos esses recursos de modo a não captar a atenção, criar estados de transe e mandar mensagens que vão ficar dentro da cabeça da pessoa, rodando por muito tempo, e aí você vai ser capaz de ser um influenciador muito mais forte. Usar essa linguagem para promover o próprio desenvolvimento, e fundamental. Aliás, não tem como você desenvolver uma outra pessoa se não promover o seu desenvolvimento, e também das pessoas ao seu redor, seja com qualquer técnica que você use. Aprender esse tipo de linguagem, essa técnica de linguagem, baseada em tonalidade de voz, existe toda uma técnica, pessoal, que não é abordada nessa palestra, de estilos de palavras, métodos de se falar, tipos de verbos que são utilizados, no qual você cria ou tende a criar esse processo de descrições, esse processo de estado de transe nas outras pessoas. Tá? Conectar-se a recursos muito profundos em si mesmo, seja mentais, cognitivos, emocionais, e auxiliar outras pessoas a conectarem isso de uma maneira mais simples, mais forte e mais rápida. Aprender a usar a sua própria mente inconsciente como um dos seus melhores recursos. Como eu falei, antes de eu entrar num webinar, faço um autotranse, antes de eu ir dar um treinamento, antes de eu fechar um negócio, antes de eu, lidar com meu filho, e uma série de outras coisas aí. É um processo natural que hoje eu faço antes de escrever uma coluna, antes de escrever um livro. São processos que, através do transe, em 5 minutos, eu entro na concentração, me conecto aquilo de um jeito muito mais fácil, muito mais rápido, até para tirar cansaço, para dormir melhor e uma série de coisas. E muito, muito mais que dá para se fazer com esse trabalho tão bonito que é a hipnose ericksoniana. Pelo menos na linha que nós acreditamos, na linha que nós desenvolvemos. É uma linha que vem muito do trabalho do Adler, que tem a ver com um trabalho realmente de muito respeito, um trabalho de muita cura e um trabalho de muita... um trabalho realmente de transformação muito bonito. E aí vamos para a terceira pergunta e última pergunta do dia. Claro que vocês vão ter as perguntas técnicas, mas a pergunta que eu coloco para vocês é o quanto você pretende fazer um curso de hipnose ericksoniana? Então, vamos lá, Pedro, por favor.
Legal, Nicolai. Pessoal, agora que todo mundo está acostumado, acho que fica mais fácil, mas se alguém ainda tiver dúvida, pode usar a área de questions. Só clicar na bolinha branca da opção desejada. De novo, é uma pergunta de uma única opção de resposta. O quanto você pretende fazer um curso de hipnose ericksoniana? Ainda não sei, gostaria de mais informações. Vou fazer, mas ainda não sei quando. Quero fazer e aplicar na minha vida assim que possível. Estamos com 66, 67% dos votos compilados. A gente vai dar aí aproximadamente 1 minuto para que todos possam responder. Nicolai, enquanto o pessoal responde, tem um pessoal de Portugal e um pessoal do Chile mandando um abraço para você. Provavelmente vai vir a questão aí de quando é que você vai estar lá novamente ministrando os treinamentos. Que legal, já estamos agendando aí, eu estarei em Portugal de novo, final de janeiro, acredito, 2012, Pedro, para mais aí 10 dias de trabalho. Eu mando um beijão para a turma lá, a última turma agora de agosto, setembro, foi muito, muito legal, foi um trabalho muito gostoso. Então, um grande abraço aí para a turma, para os de Chile também. Sejam muito bem-vindos aqui, ¿sí? Um abraço muito grande a todos. Legal, Nicolai. Vamos ver então como é que estão as respostas. 24% das pessoas, Nicolai, disseram que ainda não sabem, eles querem mais informações. 31% das pessoas disseram que vão fazer, mas ainda não sabem quando. Enquanto a grande maioria, 46% das pessoas, disseram que querem fazer e aplicar assim que possível em sua vida. Com você, Nicolai. Legal, muito obrigado. Então vamos em frente, pessoal.